Olá, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês na aula passada sobre introdução à função, né? A gente viu uma ideia intuitiva sobre função. Então, vamos começar. Na primeira questão, vocês deveriam resolver observando essa tabela aí acima, né? Que é a relação entre o número de caixas de suco e o preço a pagar. Aí já tem tudo direitinho explicado, até a lei da função, né? Ela já está aí explícita para vocês, que é P igual a 2,80 vezes N. Sendo que P é o preço a pagar e N é o número de caixas de suco. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim. Considere a situação do exemplo acima. Aí pergunta, qual é o preço de 6 caixas de suco? Então, para vocês saberem o preço de 6 caixas de suco, é só vocês substituírem lá na fórmula, na lei da função, no lugar de N, vocês vão colocar 6. Então, P vai ser igual a 2,80 vezes 6, que é igual a 16,80. Então, vai ser o preço que você vai pagar por 6 caixas de suco. Na letra B, ele pergunta o contrário. Ele diz assim, quantas caixas de suco podemos comprar com 24,40? Então, vocês vão usar a mesma fórmula, mas ao invés de substituir em N, vocês vão substituir em P. Aí vai ficar 22,40 é igual a 2,80 vezes N. O 2,80 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 22,40 dividido por 2,80, que é igual a 8. Então, vocês podem comprar com esse valor aí 8 caixas de suco. Aí, vamos à letra C. Complete as frases. Se N é 20, quanto é que vai ser P? Então, substitui lá na fórmula. No lugar de N, bota 20. P vai ser igual a 2,80 vezes 20, que vai dar 56. Então, se N for 20, P é 56. E se P for 42, quanto vai ser N? Então, no lugar de P, vocês vão colocar 42. 42 é igual a 2,80 vezes N. Então, vai ficar o 2,80 que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 42 dividido por 2,80, que é igual a 15. Então, quando P é 42, N é igual a 15. Aí, vamos lá para a próxima questão. Pedro tem 5 anos a mais que Alice. Então, complete as frases com base nisso. Na letra A diz assim. Se Alice tem 7 anos, então Pedro tem quantos anos? Se ele tem 5 anos a mais, é 7 mais 5. Então, ele vai ter 12 anos. Quando Alice nasceu, Pedro tinha quantos anos? Então, isso é óbvio. Se ele tem 5 anos a mais, quando ela nasceu, ele tinha 5 anos. E aí, na letra C, ele diz, se Y representa a idade de Pedro e X a idade de Alice, então, a igualdade que dá o valor de Y em função de X é. Então, ele quer a lei da função. Então, a idade de Pedro, Y, vai ser igual à idade de Alice, X, mais 5. Então, tá aí a lei da função. Y é igual a X mais 5. Terceiro. Considere esta máquina de calcular. Então, vocês estão vendo aí, entrada, aí multiplica por 2, ou multiplica por 3, soma com 2, e vai obter o número na saída. Então, complete a tabela. Na entrada e saída. Aí, ele diz que a entrada é menos 2. Então, menos 2 multiplicado por 3, menos 6. Somado com 2, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar menos 4. Mesma coisa que você vai fazer em todos os outros. Menos 1 multiplicado por 3, menos 3. Menos 3 somado com 2, de novo, conserva o sinal do maior e subtrai, que vai dar menos 1. Mesma coisa com 0, que vai dar 2. Com 1, que dá 5. Com 2, que vai dar 8. Com 3, que vai dar 11. Então, vocês vão fazer o mesmo jeito que eu expliquei aí os primeiros, vocês vão fazer os últimos. Só fazer os cálculos direitinho. Na letra B, ele diz, escreva a lei ou fórmula matemática que dá o valor de Y em função de X. Então, o valor de Y é o valor da saída. Então, a saída vai ser o quê? 3 vezes o X, que é o valor que entra, mais 2. Então, tá aí a lei de formação. Y é igual a 3x mais 2. Na quarta questão, a resposta pessoal, porque vocês deveriam inventar outra máquina dessa de calcular, ok? Então, vocês podem inventar com qualquer lei da função que vocês achem melhor. E agora o quinto. Observe essa tabela e complete os números que estão faltando. Escreva a lei da função que dá o valor de y
a partir do valor de x correspondente. Então, tinha aí os primeiros, e ele queria que vocês descobrissem a lei da função e depois completassem os outros, certo? Observem o que está acontecendo. Quando x foi menos 5, o y foi 25. Então, menos 5 ao quadrado dá justamente 25, não é isso? Mesma coisa no outro. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Então, qual é a lei da função? A fórmula vai ser y igual a x quadrado. Então, para vocês completarem os demais, é só achar o quadrado dos números x. Então, 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. E 11 ao quadrado, 121. Tá aí a tabela completinha e a lei de formação. Aí vamos à sexta questão, que diz assim: volte às páginas de abertura desse capítulo e escreva a lei de formação das situações citadas. Então, aí é só para vocês colocarem a lei de formação, não precisam fazer cálculo nenhum, certo? Aí ele diz assim: o preço a pagar, que ele está chamando de P, em função do número x de quilômetros rodados. Então, vai ficar P igual a 7x mais 7 mais 3x. Se vocês voltaram lá, que eu pedi para vocês para voltarem lá no livro, lembra? Então, essas informações estão dadas lá. Letra B. Medida do perímetro, ele chama de P, da praça circular em função da medida do comprimento do raio dela. Então, vai ser o quê? P vai ser igual a 2πr. Não é que o comprimento da circunferência não é 2πr? Pois é. Aí, letra C. Medida de área de um terreno quadrado em função da medida do comprimento dele, que diz que é L. Um quadrado, ele tem 4 lados. E a área de um quadrado vai ser o quê? Base vezes altura. L vezes L, L quadrado. Então, a área é igual a L ao quadrado. E a medida do volume de um reservatório cúbico em relação à medida do comprimento da aresta. O volume é em terceira dimensão, né? Então, o volume vai ser A elevado ao quê? Ao cubo. Sétima questão. A máquina de triplicar. Aí diz assim: a máquina a seguir, o número que sai depende do número que entra. Ou seja, o número que sai é obtido em função do número que entra. Então, é que nem a máquina que a gente viu na estante naquela questão, essa aqui é a mesma coisa. Entra um número e na saída tem uma lei de formação aí no meio. Nesse caso, é triplicar o número e vocês obtêm outro número na saída. Sabendo disso, vamos lá. Representando por y o número que sai, então o número da saída é y. E por x, o que entra, então o número que entra a gente vai chamar de x. Ele pede para registrar o que se pede. A lei de formação. Então, a lei de formação vai ser o quê? O número que sai, que é y, vai ser igual, triplicar o número vai fazer o quê? Multiplicar ele por 3. Então, a gente vai pegar o número que entrou, multiplicar por 3. Mas quem é o número que entra, a gente chamou de x. Então, y é igual a 3x. Como é que a gente acha agora a letra B? O valor de y para 3x para x igual a 3,9. Basta, no lugar de x, a gente colocar 3,9. 3 vezes 3,9 vai dar 11,7. Então, y é igual a 11,7. Na letra C, ele não quer saber o valor de y, ele quer saber o valor de x. E dá o valor de y. Então, você vai botar 3,9 agora no lugar de y. Então, vai ficar 3,9 é igual a 3x. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser igual a 3,9 dividido por 3, que vai dar 1,3. E a oitava questão diz assim: em relação à situação da atividade anterior, então, do sétimo é que a gente analisou essa máquina, cada x corresponde a um único y? Sim. Então, dependendo do x que você coloca lá na entrada, o y que vai ter um y diferente na saída. Então, se você não vai ser todos o mesmo y ou todos o mesmo x. Para cada x, vai ter um y. Ok? Então, realmente, é verdade, sim. A resposta aí do oitavo. Aí, a nona questão. Diz assim: para esse quadrado, podemos relacionar duas grandezas variáveis. A medida do comprimento do lado do quadrado, que a gente está chamando de L, e a medida do perímetro, que a gente sempre usa para perímetro P, né? Com isso, ele pede para vocês completarem a tabela. Diz assim: a relação entre a medida do comprimento e a medida do perímetro.
Então, quando o comprimento, ou seja, L é 1, o perímetro vai ser o quê? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o quadrado tem 4 lados, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. Mesma coisa vocês vão fazer no outro. 1,5, se a gente for somar 1,5 4 vezes, vai dar 6. Se a gente for somar 2 4 vezes, dá 8. 3 4 vezes, dá 12. 3,5 4 vezes, 14. 3,8 4 vezes, 15,2. 4 4 vezes, 16. E 10 4 vezes, 40. Então, tá aí a nossa tabelinha completa com o comprimento do lado e o seu perímetro correspondente. Letra B. Observe os dados da tabela e descubra qual é o padrão e escreva a fórmula para determinar a medida do perímetro do quadrado em função da medida do comprimento. Então, o padrão é o quê? A gente usou o quê? L mais L mais L mais L, que é igual ao quê? A 4L, né? Porque a parte literal são todas iguais. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E o L continua o mesmo. Então, o perímetro é igual a 4L. Essa aí é a lei de formação para essa questão. A letra C. A medida do perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida do comprimento do lado dele. Essa é uma pergunta. Aí de sim, não, justifique sua resposta. Então, sim. E por quê? Porque dobrando a medida do comprimento do lado, a medida de perímetro também dobra. Isso triplica a medida de comprimento do lado, a medida que também triplica o perímetro. E assim por diante. Então, sempre vai estar relacionado a medida do lado e o perímetro. A depender de quanto mede o lado, o perímetro ele vai ser diferente também. Isso vocês podem observar claramente na tabela que vocês completarem aí. Aí a letra D diz assim: se L é igual a 11,75, então qual é o valor de P? Então vocês podem até fazer isso pela fórmula que a gente achou lá, né? P igual a 4L. Então, se L é igual a 11,75, 4 vezes 11,75, 46. Então, o perímetro... 47, desculpe. Então, o perímetro vai ser 47. Agora, ele diz que P é 22 centímetros. Então, você pode usar a fórmula lá também. 22 igual a 4L. O 4 que está multiplicando, passa dividindo. 22 dividido por 4, 5 a 5. Então, se o perímetro for 22, é porque L mede 5,5. E chegamos ao final da nossa correção. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima.